Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar dos colírios de glaucoma. Você chega em casa com uma receita, às vezes 2 colírios ou 3 até, fica pensando por que meu médico me passou esses colírios, o que eles fazem, para que isso serve. Então fica aqui no vídeo que eu vou explicar para que serve cada colírio de glaucoma. Meu nome é Lucas Muniz, eu sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai falar dos colírios. Os colírios, eles são um dos principais pilares no tratamento do glaucoma. Todos os colírios de glaucoma, para você já entender logo de cara, eles têm o mesmo objetivo básico: baixar a pressão intraocular, ou seja, a pressão do seu olho, que é diferente da pressão do sangue da gente. Eles vão agir de formas diferentes e nós possuímos no Brasil atualmente 4 classes, 4 categorias desses colírios. A primeira são os beta-bloqueadores, ou seja, o timolol e o betaxolol. Eles vão agir reduzindo a pressão no olho por diminuição da produção de líquido dentro do olho. O olho da gente produz um líquidozinho constantemente, que é drenado constantemente também. E a pressão ela se altera no glaucoma por uma dificuldade na drenagem desse líquido. Então, os beta-bloqueadores, eles basicamente fecham ali a torneirinha, já que o ralo não está funcionando tão bem. Então, fechando mais a torneira, a gente consegue baixar mais essa pressão. São colírios que a gente vai usar normalmente 2 vezes por dia, e eles não devem ser usados, ou devem ser usados com muita cautela, em quem tem problemas no coração ou problemas respiratórios, como asma. A segunda categoria de colírios é a das prostaglandinas, que são colírios que têm uma facilidade que é serem pingados só uma vez por dia. Eles podem vir em combinação com o timolol, e aí o ideal é que eles sejam pingados de manhã, ou eles podem vir sozinhos, e aí o ideal é que eles sejam pingados à noite. Eles são a latanoprosta, a travoprosta, a bimatoprosta, e mais recentemente o latanoprosteno bonoide. Todos eles vão ter como ação o aumento da drenagem desse líquido produzido pelo olho por vias alternativas, não o nosso ralinho principal, mas por outras vias de drenagem, de modo a facilitar o escoamento desse líquido e dessa forma também baixar a pressão intraocular. São vantajosos por serem os mais potentes que a gente tem, a medicação que mais baixa a pressão intraocular são as prostaglandinas, e por só serem pingadas uma vez à noite. Por outro lado, no longo prazo, elas podem acabar causando alguns efeitos colaterais e estéticos que são meio chatos, deixar fazer os cílios crescerem, deixar os olhos mais fundos, podem dar olheira, então, caso a caso, sempre na escolha do melhor colírio para cada paciente. A terceira categoria, o terceiro grupo de colírios, são os alfa-2 agonistas, que é principalmente representado pela brimonidina. É um colírio super bem tolerado, usado de 12 em 12 horas, também, e que vai ter uma ação dupla. Ele vai tanto aumentar o escoamento, quanto reduzir a produção do líquido dentro do olho da gente. Dessa forma também, baixando a pressão intraocular. Geralmente ele é super bem tolerado, não costuma causar grandes efeitos colaterais, mas algumas pessoas desenvolvem alergia a ele ao longo do uso, deixando os olhos bem vermelhos, incomodando, e isso se reveste completamente após a suspensão do colírio. Então, infelizmente, algumas pessoas têm essa alergia e não podem usar mais esse colírio ao longo da vida, porque sempre que usarem vão ter a reação. Agora, a maioria das pessoas vão muito bem com ele. Por último, nós temos os chamados inibidores da anidrase carbônica, como a dorzolamida ou a brinzolamida. Eles também vão reduzir a produção do líquido que tem dentro do olho, da mesma forma que o timolol fazia. E dessa forma, baixando a pressão intraocular. Esses medicamentos, eles dão uma certa ardência e um gosto metálico na boca na hora que a gente pinga. Então é comum e normal sentir essas coisas. Eles também são usados de 12 em 12 horas, ou seja, 2 vezes por dia. E eles podem também ser utilizados na forma de comprimido, o famoso Diamox, que é aí, por ser diferente, não ser um colírio, ele é sim a medicação mais potente que a gente tem para reduzir a pressão no olho. Ele não pode ser usado para sempre, infelizmente, porque ele dá muitos efeitos colaterais, deixa a gente cansado, pode dar cãibra, pontado ou formigamento na ponta dos dedos, e no longo prazo ele acaba fazendo mal para os rins, o Diamox. Os colírios não têm esse problema, eles podem ser usados para a vida inteira, que não fazem nada com o seu rim. Perfeito? Mas ao mesmo tempo eles não reduzem tanto a pressão quanto o comprimido. Existe também um extra, a pilocarpina, que foi muito usado no passado, mas hoje a gente tem um uso muito mais restrito dela, porque apesar de reduzir a pressão do olho, ela acaba dando dor de cabeça. Então, em casos selecionados, a gente ainda usa, mas no geral é um colírio que a gente não costuma mais prescrever para os pacientes de glaucoma. Espero então que esse vídeo tenha te ajudado a entender como funciona mais ou menos cada colírio. Lembrando, para resumir, todos eles servem para baixar a pressão no olho. E para que eu quero baixar a pressão no meu olho? Porque baixar a pressão no olho é a única forma que a gente tem de preservar a visão de quem tem glaucoma, de impedir que a doença progrida. É assim que funciona o tratamento do glaucoma. A gente baixa a pressão no olho
para que o glaucoma não progrida, mesmo que você tenha um glaucoma de pressão normal, ou seja, que a sua pressão não esteja alta, mas deixar ela mais baixa vai ser benéfico para preservar a sua visão. Então, qualquer dúvida, contate o seu médico. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, e se quiser ver os meus contatos, eles vão estar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva para não perder os vídeos que a gente vai postar toda semana, ajudando você a manter sua visão, mesmo tendo glaucoma, e falando também sobre catarata para melhorar a sua visão.